Caroços. Caroços. Pode vir, vai desaparecer. E é muito legal que eu faço assim, eu falei, põe a sua mão, mando o doente pôr a mão nos caroços. E eu falo, Deus, deixa ela sentir, ou deixa ele sentir o caroço desaparecer. Aí o caroço começa a murchar igual uma bexiga, assim. Tem vários, né? Mas esses são uns que na verdade, isso é do começo. Do início era o que mais a gente ministrava. Estrabismo, sabe? A pessoa tem né, O olho torto. o olho torto. E aí eu chegava, eu olhava, a gente tinha contato com muitas crianças, e aí às vezes criança que tava lá na fila para fazer a cirurgia, para correção do olho. Eu falava: "Não, mãe, dá aqui, deixa eu fazer um negócio com ele aqui". Aí eu ia lá olhar, orava, e aí quando ele abriu o olho tava reto. As mães choravam porque não queria que o filho fosse fazer cirurgia, e é aquela maravilha. São outras coisas que acontecem muito. Mas é interessante que você falou agora, apóstolo, que o pessoal acha que é isso, é até bom explicar mesmo, que a pessoa tem um dom de cura ou a unção de cura, que eles misturam tudo, um dom, unção, autoridade de cura, ele vai poder ministrar tudo e vai ter resultado em todas as áreas. Vão lá, não, ele é usado em cura, então ele vai orar por todos os enfermos, seja qual enfermidade for, vai ter resultado. E não é bem assim que funciona, né? Não é assim. Vamos lá, eu gosto de usar um exemplo seguinte. Jesus tinha o dom de cura? Tinha. Sim. Ele tinha. Por que que Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, ele não saiu orando por todo mundo? Se a Bíblia diz, a história conta que o tanque de Betesda era um lugar onde ficavam os doentes lá esperando o anjo descer lá no tanque, agitar as águas para ele pular lá, e quem pulasse primeiro seria curado. Aí tem a história que diz assim, aquilo era uma lenda e tal, não existia, não sei o que, não existiu aquilo. Se não acontecesse alguma coisa ali, não ficaria tantos doentes ali. Pelas contas históricas, ali deveria ter pelo menos uns 300 doentes ali ao redor daquele tanque. Eu gosto de falar que o aleijado falou assim, ó, quando a água se agita, o outro entra no meu lugar. No Então meu ele lugar. viu. Ele Quer dizer, viu. ele viu a pessoa sendo Exatamente. curada. Era uma afirmação. É. Era uma afirmação aquilo ali. Inclusive, eu tenho uma curiosidade, né? Eu falo sobre isso. Que o anjo que descia e tocava naquela água não era um anjo, né? Era um demônio. Eu fui o primeiro a falar isso na internet. E aí a galera caiu matando em cima de mim. Não, isso não existe, não sei o que e tal. Aí fala, beleza. Só que eu não era famoso. Aí depois veio o Rodrigo Silva e ele comentou a respeito disso, porque perguntaram pra ele que o meu vídeo viralizou e ele afirmou que, na verdade, o tanque de Betesda, ele eram ruínas do complexo do deus Esculápio. Depois vocês procuram. Deus Esculápio era um deus da cura. Era um ídolo pagão, deus da cura. Então o que descia e acontecia lá não era o anjo de Deus, tá? Mas aí é história para outro podcast. Enfim, aí Jesus desce lá, tá cheio de doentes. Por que que Jesus não curou todos eles? Jesus tinha um dom de cura, ele podia chegar lá curado. Não, ele curou somente um e foi embora. Foi embora. O doente saiu dali curado e nem sabia quem era Jesus. Quando pararam ele lá e falaram assim, tu tá carregando isso aí, hoje é sábado, não pode. O que você tá fazendo? Aí ele disse, não, eu tava lá. E aí o homem mandou embora. Mandou pegar minhas coisas e ir embora. Aí perguntaram, que homem? Aí ele, não sei. Ele não sabia nem quem era Jesus. Eu acho que ele só foi se dar conta que estava curado depois que brigaram com ele, né? Eu acho que ele não tinha se dado conta ali. Então, diferente desse contexto que o pessoal ensina, uma vez que você tem um dom de cura, você pode sair curando todo mundo a hora que você quiser, quando você quiser. Não. Dom não. O dom é uma ferramenta que você recebe para uma ministração específica em um momento específico. Por isso que, quer ver um exemplo? Vou perguntar. Você que está me assistindo, digita aí embaixo me respondendo, viu? Vamos lá. Você algum dia já foi usado por Deus para ministrar alguém, essa pessoa foi curada uma vez, e aí depois você nunca mais foi usada ou usado para ministrar cura em alguém? Já aconteceu com você isso alguma vez? Tipo, uma vez só e nunca mais? Acredito que a maioria dos cristãos, pelo menos uma vez na vida, aconteceu isso. Uma vez. Sabe por que isso aconteceu? Voltamos para a primeira pergunta que o senhor me fez. Todo cristão pode ser usado por Deus? Pode.
Isso era o próprio Espírito Santo dizendo assim: agora que você veio para cá, eu quero te usar como meu servo para fazer isso. Ele te deu o dom naquele momento para você ministrar. Só que nunca mais aconteceu. Porque você nunca mais foi saber conhecer mais sobre aquilo. Então, quando é que vai acontecer de novo? Vai ter um outro momento que Deus vai criar uma situação, vai precisar de você para ministrar, ele vai te entregar o dom, você vai orar e a pessoa vai ser curada. Depois acabou. Por isso que eu digo, ministrar no dom é pontual. Quando Deus quer. Ministrar na unção é quando você quer. É quando você diz assim: Deus, eu estou a teu serviço. É por isso que a unção, quando vem sobre a pessoa, é para que ela esteja sempre a serviço do Senhor, independente se ele manda ou não. E aí é por isso que eu digo, para os meus alunos, inclusive, eu falo: queridos, na falta de um comando de Deus para você fazer alguma coisa, faça, obedeça a ordem primária. Qual foi a ordem primária? Curar os enfermos e expulsar os demônios. Na falta de um comando do Senhor, quando você vai ministrar um culto, na falta de você ouvir o Espírito Santo dizer: ó, você vai fazer isso, isso, isso. Na falta disso, faça o quê? Ministre cura e libertação. Acabou. Verdade. E apóstolo, você vai nas igrejas fazer seminário de dons, ensinar dons, ou parou do seminário só culto? Não, ainda faço. Mas eu faço assim, na seguinte condição. Eu faço o culto, faço geralmente 2 dias ou 1 dia de ministração de poder de culto, curas, milagres, libertação, batismo no Espírito Santo, né? 1 ou 2 dias. E 1 dia exclusivamente para isso. Ou seja, se é num final de semana, eu ministro sábado à noite e domingo à noite culto, e domingo de manhã eu faço seminário, eu faço treinamento na igreja, entendeu? Nessas condições. Eu quero só, se eu vim aqui fazer só um treinamento aqui, hoje não faço. Até por conta que assim, eu vou ter lá um grupo de obreiros, né? Eu vou ter lá um grupo de obreiros que eles, nem todos do grupo de obreiros têm sede de aprender a ser usado por Deus, nem todos. Tem uns que vão participar porque o pastor mandou, né? Colocou lá, você faz você é dos obreiros, você é obrigado a fazer. E ele vai, mas nem todos querem fazer, né? Só que a maioria deles nunca tiveram uma experiência com o poder de Deus. Nunca nem viram como é que acontece. Então, eu coloco como condição. Eu ministro 2 dias de culto e de manhã eu ministro treinamento na igreja, treinamento de dons na igreja. Vale lembrar que, deixar aqui claro, a gente não cobra para agenda, né? A gente não cobra para ministrar nada disso. Os nossos treinamentos que a gente faz na nossa escola, no nosso ambiente, ele tem um custo, porque é uma escola. Agora, pastor que tem uma igreja que nos convida para ministrar, eu não cobro nem um centavo. Eu vou lá, ministro o culto, ministro o treinamento lá, não é cobrado. E quando você está no culto, pela unção, você sente qual mais cura vai acontecer ali ou não tem isso? Vai acontecer mais cura nos ossos, mais cura nessa área ou só em geral vai acontecer cura? Dá para saber? Dá. Vamos lá. Mas de que forma? Eu costumo dizer... o senhor chegou a ler o livro, o e-book que eu escrevi e lancei semana passada? Da visão? Não cheguei. Não chegou a ler? Eu falo nesse e-book, o nome dele é o Manual Prático para Abrir a Visão Espiritual. Todo mundo quer se mover em revelação, né? Todo mundo fala assim: meu Deus, apóstolo, como é que você faz isso? Como é que você consegue revelar o nome, endereço, sabe, e tal? Todo mundo quer. E aí eu falo pro pessoal: você precisa se preparar. Existe uma preparação para isso. Você prepara. Você tem treinamentos, tem um manual, tem tudo certinho. Como é que você faz? Os nossos ouvidos, olhos, boca, tudo são portais, né? Que entram informações. A gente recebe informações. Então, as portas elas têm que estar santas. Senão não vai receber a informação. Enfim, e ali você prepara. E aí tem uma coisa que eu falo lá no livro que eu digo assim,
o sobrenatural de Deus, ele não é um acaso. O sobrenatural, ele é algo que é preparado lá no secreto. Então, todo culto, ele é gerado uma atmosfera. No secreto. No secreto. Antes de eu ir pro culto, vamos supor, o senhor me convidou para ir na sua igreja ministrar. Um exemplo. Ó, eu vou orar, o Espírito Santo, ele vai dizer, não, pode ir. Eu falei, tá afirmado, tal dia estarei lá. A partir do momento que eu te dei um ok, o seu nome entra para minha lista de oração. Eu começo a orar, e aí vai ter um dia que eu vou orar exclusivamente, vai ter um dia não, vários dias que eu vou orar exclusivamente, eu vou me preparar exclusivamente para o culto que vai acontecer na sua igreja. Eu separo um grupo de intercessores exclusivamente para orar pelo culto que vai acontecer na sua igreja. Naquele momento que a gente está orando, o Senhor já vai me entregando algumas coisas que vai acontecer lá. E eu já vou eu anoto, eu tenho um caderninho que é exclusivamente para isso, eu anoto. Depois eu tenho uma reunião com os meus intercessores. E aí, quando eu vou fazer a intercessão, eu pergunto para eles, vocês oraram por esse culto, o que vocês receberam? E eles vão falar, ó, recebi isso, isso, isso. A gente anota tudo. E ali eu vou orar. Ok. Quando eu chego lá no dia do culto, eu não cheguei na escura, sem saber o que vai acontecer. A gente sabe. Paulo, ele fala algo que é tremendo. Ele diz assim, ó, muitos aí fora competem em busca de uma coroa que é por um prêmio que só um recebe, é uma coroa incorruptível. Mas nós não. Nós não treinamos como quem corre sem alvo. E em outras palavras, ele diz assim, e não somos daqueles que luta como quem dá murros no vento, mas como quem corre diretamente sabendo onde quer chegar. O que ele está dizendo é, conjecturando aqui o conceito, ele está dizendo, antes da gente ir pro fight, pro vamos ver de verdade, a gente se prepara e a gente não chega lá cego, a gente chega lá sabendo o que vai acontecer. A gente sabe. A coisa é tão séria, ô pastor, o senhor participou do nosso treinamento do Ninho das Águias. Você lembra que eu falei assim, eu sabia quem vinha para cá hoje, eu sabia quem estaria. Eu falei para o pessoal que cuida do evento, ela colocou uma lista, ela faz uma lista dizendo assim, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui vai. Esses aqui vão. Ela mandou assim, essa lista aqui são nome na lista, não são pessoas confirmadas, são pessoas que estão com nome na lista. Eu olho a lista e eu começo a ticar, eu falei assim, ó, esse aqui não vai, esse aqui não vai, esse aqui não Revelação. vai. Revelação. Eu mando pra ela. Aí quando o pessoal, aí tem gente que fala assim, ela fala pra mim assim, mas como que esse aqui não vai, pastor? Aposto, essa pessoa já até pagou. Eu falei, mas ela não vai. Mas ela já pagou. Eu falei, tá bom, bora ver, né? Aí quando chega na hora, a pessoa não foi. Deu um problema lá, não pôde ir. Eu falei, tá vendo? Ela não foi. Por exemplo, antes do senhor ter colocado o seu nome na lista, eu já sabia que o senhor ia. Que o senhor estaria lá. Já sabia. Eu tinha falado pra ela, falei assim, pode preparar o pastor Ariston vai estar aqui quando, gente. Então, a gente não vai cego, a gente sabe o que vai acontecer. Então a atmosfera, veja bem, a atmosfera a gente sabe, vai ser uma atmosfera profética, vai ter muita revelação, vai ter muita libertação, vai ter muita cura. E ainda vai, curas, vão ser mais curas nessa área, né? Geralmente quando, por exemplo, e aí entra por igrejas, tá? Aí eu vou dar outro exemplo que aconteceu. Fui ministrar numa igreja, também em Minas. Em Minas foi onde eu tive as experiências mais extraordinárias, bem no início do ministério. Eu ministrei numa igreja que, misteriosamente, pastor, toda pessoa que eu ministrei, toda pessoa que veio com alguma enfermidade, ela tinha um problema na perna esquerda. Toda pessoa que veio para me orar por alguma doença, às vezes eles vinham assim, eu quero orar porque eu tô com, sei lá, gastrite. Eu quero não sei o quê. E aí quando eu olhava, a pessoa saía mancando. E eu olhava, você tá com dor na perna? Não, não tem não, pastor. É que eu tenho a perna menor mesmo. Eu tive um acidente, não sei o que, menor. E aí quando a gente foi fazer um mapeamento, todo mundo que a gente orou tinha um problema na perna. Numa perna. E aí quando foi no outro dia no culto, a gente foi entender que, na verdade, naquela região dominava um demônio. Tinha um demônio que dominava naquela região, né? Que uma das características era essa. Então, ele afetava uma das pernas. Que era, né, no caso, era a perna esquerda da pessoa, que tem diretamente ligação com
a quebra da conexão com a mãe, né? E enfim, aí tem toda um conceito a respeito disso, que também é para outro momento. Pronto. E aí nós fomos entrar numa segunda ministração voltado para batalha espiritual. E aí vai entender o conceito. Isso é longo. Isso tinha família que era assim, o neto tinha um problema na perna, a filha teve câncer no fêmur, teve que fazer cirurgia para trocar, né, fazer um transplante lá de fêmur. Eu nem sabia que existia isso, descobri lá. Aí a mãe tinha esse problema, a avó tinha esse problema, sabe? E é uma coisa assim que era absurdo, assim. Eu falava, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Então, e aí o Senhor revelou naquele dia. Então você não chega cego. Hoje eu não chego cego em nenhuma ministração. Mas aí tem muita coisa, de acordo com a atmosfera que vai acontecendo, o Senhor vai trazendo e revelando naquele momento. Porque tem muita coisa que é muito pontual dali.